Obrigado por me trazer aqui. Queria trazer para vocês uma discussão sobre as estratégias de desenvolvimento das grandes potências e a política industrial. Na verdade, meu objetivo aqui é caracterizar de forma bem panorâmica o processo de desenvolvimento de alguns países e o objetivo específico é destacar que esses processos não foram processos autômatos, não foram as forças do mercado que trouxe o desenvolvimento econômico nesse país, mas sim uma estratégia de Estado nacional que fez uso deliberado de políticas de várias naturezas que visavam favorecer o setor industrial. Então é basicamente esse o meu objetivo. Espero chegar ao final com algum conteúdo para debater. Tá? Antes de entrar na caracterização histórica, eu queria falar rapidamente sobre a teoria econômica e o debate sobre desenvolvimento. Tá? É um tema bastante amplo, eu vou aqui só pontuar algumas coisas. Eu queria destacar o seguinte: a estratégia de desenvolvimento econômico dos economistas liberais e da teoria neoliberal é, na verdade, uma não estratégia. Tá? Por que é uma não estratégia? Porque é simplesmente o livre mercado, a livre força dos mercados, leva espontaneamente, naturalmente, ao desenvolvimento econômico, pela via da especialização produtiva. Tá? E a crítica a essa teoria, que ainda é bastante, digamos, falada nos círculos de poder, ela começa já desde o século XIX com um economista alemão chamado List, que faz a crítica, na verdade, do aspecto estático da teoria liberal, que a teoria liberal estou me referindo desde as vantagens comparativas de Davi Ricardo até as versões mais modernas dela. E o List fala o seguinte: olha, o desenvolvimento é um processo, ele ocorre em etapas, ele é dinâmico. Nas primeiras etapas do desenvolvimento, você tem que favorecer os setores industriais, as indústrias nascentes, através de políticas. Quando você chega na maturidade industrial, aí sim você pode ter uma atitude mais liberal do Estado, porque você já atingiu uma outra etapa do processo de desenvolvimento. Tá? Uma outra crítica relevante à teoria liberal, ela vem aqui da América Latina, da escola da CEPAL, Raul Preves, do Celso Furtado, que aponta as barreiras estruturais ao desenvolvimento, que decorre de uma relação de subordinação, de hierarquia dentro do sistema internacional, onde o centro controla, maneja a divisão internacional do trabalho, controla a tecnologia, e subordina a periferia a uma determinada divisão do trabalho. Tá? Então, só para mapear um pouco essa discussão, inclusive a discussão da CEPAL coloca como primordial a internalização do setor de máquinas e equipamentos, de bens industriais, de bens de capital. Ainda bem, E aí vem a pergunta, que já está sendo discutida aqui, na verdade, em várias das falas, por que o setor industrial é estratégico de desenvolvimento? Aí, rapidamente, ela é intensiva em tecnologia, tá? A tecnologia tem externalidades, o capitalismo é dinâmico, a tecnologia cria mercado, cria processo de produção. É um setor mais dinâmico em termos econômicos, decorrentes de encadeamentos produtivos. O efeito multiplicador é maior. Tá? É um setor que agrega mais valor, onde a produtividade é maior, a produtividade dos fatores de produção é maior do que o setor agrícola. É um setor, a estratégia de desenvolvimento para o setor industrial gera mais estabilidade macroeconômica. Tá? Por que isso? Você tem um texto clássico de um economista chamado Hicks, que diz o seguinte: olha, ao longo dos ciclos econômicos, o setor industrial se ajusta por quantidade, enquanto o setor agrícola se ajusta por preços. Dada a natureza dos setores, o setor industrial pode trabalhar com capacidade ociosa, o ciclo de produção é menor, ou seja, os preços dos produtos agrícolas oscilam muito. Então, um país especializado em produtos agrícolas vai ter uma flutuação maior das variáveis macroeconômicas, como câmbio, como crescimento econômico, etc. Tá? E tem outras vantagens aqui que a gente pode enumerar. Tá? Por exemplo, a qualidade do emprego é importante, é um emprego urbano. Nós vivemos num país essencialmente urbano, e o setor industrial que propicia esse tipo de emprego, o setor de serviços associado à indústria é muito mais qualificado,
Tem mil vantagens. A autonomia nacional, é importante o Estado ter uma indústria desenvolvida para poder usar essa tecnologia para objetivos estratégicos. São inúmeras vantagens, né? Aí, visto esses aspectos introdutórios, a gente entra na discussão histórica. Tá? E eu começo com o caso da Inglaterra, que é um caso de desenvolvimento que é amplamente associado ao liberalismo, né? Eu diria que isso é uma meia-verdade. Por que é uma meia-verdade? Porque, na verdade, um processo de industrialização, né, teve todo um terreno preparado pelo Estado Nacional e por uma estratégia que favoreceu a indústria. Tá? Aí o primeiro ponto, e um ponto bastante óbvio, a Inglaterra foi uma nação mercantilista vitoriosa. Tá? Ela tinha praticamente um monopólio das colônias e das zonas de influência no século XVIII e XIX. Aí tem uma citação interessante do Hobsbawm, que diz o seguinte: o país que conseguisse concentrar mercado de exportação de grande parte do mundo durante um espaço de tempo suficiente podia expandir suas exportações a um ritmo que tornava a revolução industrial não só viável para seus empresários, como às vezes praticamente automática. Tá? E foi isso que a Grã-Bretanha fez e conseguiu fazer no século XVIII. Tá? Ou seja, não foi nada, nenhuma propensão natural dos ingleses ou nenhum controle específico de tecnologia que gerou a Revolução Industrial. Né? Foi uma preparação de terreno, né, do Estado inglês para esse tipo de fenômeno. E aí eu cito como exemplo algumas políticas externas de defesa da indústria, que são muito ilustrativas. A Inglaterra restringiu e impediu a produção de produtos manufaturados nas colônias, tá, para favorecer os setores industriais ingleses. Né? E também impediu a importação de bens manufaturados que não fossem da própria Inglaterra. Tá? Ou seja, são políticas extremamente protecionistas que favorecem a sua indústria. Tá? E aí, no decorrer do processo de industrialização, quando ele já estava consolidado e quando já havia uma hegemonia econômica consolidada, né, aí a Inglaterra assume a retórica do liberalismo. Aí é interessante a história do chutando a escada, que você anunciou. Tá? O segundo caso histórico é o caso dos Estados Unidos. Tá? E aí um exemplo mais claro, onde as políticas protecionistas foram usadas deliberadamente para o desenvolvimento industrial. Tá? Na verdade, a história americana, ela já é, a formação dos Estados Unidos, ela já traz consigo desde o início o favorecimento ao setor industrial. Tá? Antes da Guerra de Secessão, a Guerra da Independência, né, dá autonomia à produção doméstica frente aos produtos ingleses. Tá? A Guerra da Secessão, que é um segundo marco histórico na história americana, é na verdade uma guerra entre dois modelos econômicos distintos. Né? O modelo agroexportador, de plantation, e o modelo industrial de produção de manufaturados. E o modelo vitorioso foi, evidentemente, o modelo pró-indústria. Né? E a partir disso, o Estado foi usado para favorecer o desenvolvimento industrial. O segundo tópico aqui que eu coloco é o Estado como patrocinador do ciclo ferroviário. Tá? Esse ciclo foi extremamente importante, né? E o Estado não só financiou a expansão das ferrovias, como incentivou a formação de grupos econômicos capazes de investimento de grande porte no setor ferroviário, tá? E também atuou como empreendedor. Tá? E é bom lembrar que a construção de ferrovias gera um enorme dinamismo econômico. Tá? Construir ferrovias é demandar aço, ferro, máquinas, equipamentos, vidro, madeira, borracha, né, carvão, construção civil. Tá? Isso por um lado. Por outro lado, é um tipo de empreendimento que abre mercados, porque ele integra territórios. Né? Então ele não só aumenta a demanda, como aumenta a oferta potencialmente, quando ele integra os territórios. E diminui o custo de transporte, porque naturalmente você diminui, né, o custo de produção. Tá? Isso foi muito importante para a história americana, para a industrialização nos Estados Unidos, né? E para tornar os Estados Unidos como uma grande potência. Tá? E aqui eu coloco uma pequena tabela
né, para ilustrar que os Estados Unidos foi o mais protecionista dos países centrais. Tá? E aí eu convido vocês a olhar para a segunda coluna, que diz o seguinte: o nível aproximado médio das tarifas sobre importação de produtos manufaturados. Né? Em 1913, e aí os Estados Unidos aplicavam uma tarifa de 44%. 44%. Pois é. Pra vocês terem uma ideia, aqui no Brasil, quanto é que é essa tarifa média? Aqui o professor Davi Kupfer, em produtos manufaturados, em torno de 12%? 13%? Média? É. 12,7%. 12,7%. Máquina está 7. E máquina está 7. Evidentemente. Mas você está falando de um dado datado em quanto? 1913. Na verdade, é a véspera da Primeira Guerra, né? Então, então, comparar com o Brasil, quanto seria do Brasil em 1913? Evidentemente está a diferença. Vamos tratar os números adequadamente. Exatamente. Né? O relevante aqui dessa tabela é a análise comparativa entre os países, tá? Sem dúvida. Não vamos comparar os números absolutos com a realidade de hoje. Mas aqui dá para dizer que os Estados Unidos era o país mais protecionista dentre esses países que estão aí colocados. Tá? E tudo isso gerou uma forma de organização industrial que é nova, que virou uma novidade, tá? Que na verdade é a grande indústria, tá? É o capitalismo monopolista, né? E é a indústria com capacidade de internalizar os setores de inovação e pesquisa e desenvolvimento dentro da própria estrutura industrial. Tá? Isso é uma novidade do capitalismo, porque o capitalismo inglês, a tecnologia, ela não era um elemento tão importante nesse sentido. Tá? A tecnologia, ela vinha do dia a dia, do tratamento dos operários com a máquina, da melhora de processos de produção, e não havia laboratórios específicos para criação tecnológica dentro da estrutura produtiva. Né? Isso é, na verdade, uma revolução ainda no próprio capitalismo. Né? E a partir disso, o Estado entrou pesado também, né, para institucionalizar essa nova forma de organização industrial, né, e, no fundo, institucionalizar a propriedade intelectual. Tá? A lei de patentes é de 1898, se eu não me engano, não posso estar equivocado, mas é desse período. Tá? Então, na história americana, né, a gente observa que o Estado tem um papel fundamental na proteção à indústria. Tá? E aqui o caso, eu vou cometer essa heresia de tratar junto os casos do Japão, Alemanha e Itália, né, e da estratégia de desenvolvimento que eles tiveram no pós-guerra. Tá? Tem diferenças importantes, mas eu vou tratar aqui das semelhanças. A primeira semelhança era o contexto externo, que era extremamente favorável para o desenvolvimento dessas economias, né, que estavam destruídas da Segunda Guerra Mundial, mas que se beneficiaram da benevolência da única potência capitalista do pós-guerra, que era os Estados Unidos. Tá? Então os Estados Unidos foram financiadores desse empreendimento e também toleraram determinadas políticas que não os favoreciam imediatamente, tá? Ou seja, toleraram políticas protecionistas, toleraram políticas macroeconômicas que não interessavam diretamente aos industriais americanos, por conta de um objetivo maior, que era, no fundo, a Guerra Fria, né? E conseguir manter uma certa estabilidade econômica nesses países, para esses países não serem tomados pela ameaça vermelha. Tá? Agora, esses países também tiveram uma estratégia geopolítica. Exatamente, a Coreia também é um exemplo de desenvolvimento a convite. Né? Algumas similaridades, tá? O uso de proteção tarifária, tá? Na busca por saldos comerciais para proteger a indústria. Tá? Políticas industriais voltadas para a cópia do padrão produtivo organizacional americano. Tá? Investimentos maciços do Estado em infraestrutura e tecnologia. Tá? No caso italiano, por exemplo, tem os planos quinquenais que se sucederam durante 15 anos. Tá? Na verdade, foi o período do milagre italiano. Tá? E esses países tiveram um desenvolvimento muito grande nas décadas de 50 a 60, aí esse crescimento arrefeceu na década de 70 e 80,
né, muito por conta do aumento da concorrência, né, talvez uma redução da benevolência americana, né, agora as empresas nesse país já estavam competindo de igual para igual com as empresas americanas, a concorrência capitalista aumentou no sistema e surgiram as políticas de cunho neoliberal. Tá? Claro que aí também tem uma instabilidade no sistema muito maior, decorrente dos choques do petróleo e do fim do padrão de Bretton Woods. Tá? Aqui eu estou fazendo uma análise panorâmica. Tá bom. O último caso que eu quero discutir é o caso da China, que é um caso mais conhecido de todos nós. Né? E primeiro dizer que a China se integrou à globalização de uma forma muito particular. Ela priorizou a globalização comercial, a integração pela perna comercial e não financeira, tá? Imprimiu rígidos controles dos fluxos de capital, imprime até hoje, né? E se integrou gradualmente, tá? E eu diria virtuosamente, à globalização comercial. Tá? As zonas econômicas especiais foram uma espécie de laboratório para a introdução da economia de mercado na China, tá? E elas foram planejadas pelo Estado, evidentemente. A China implementou e implementa até hoje políticas para assimilação tecnológica. Acho que é muito o que estava sendo discutido aqui, né, de aumento de densidade tecnológica da produção, adensamento das cadeias produtivas, né, e a maior geração de valor agregado. Né. No fundo é substituir ações e adensar as cadeias produtivas, né, e passar a produzir em setores de mais alta tecnologia. Né. Os investimentos públicos em infraestrutura são bastante evidentes, a gente vê isso. Tem um sistema de crédito estatal importante, pesado, voltado para o financiamento da indústria, e um regime cambial, que também todos nós sabemos, muito importante no apoio ao setor industrial. Até 94, a China tinha taxas múltiplas de câmbio, que favoreciam a importação de determinados bens estratégicos. Tá? Até 2005, a partir de 94 até 2005, foi um regime de câmbio fixo, e depois de 2005 um regime, uma faixa estreita de flutuação, né, sempre mantendo uma taxa de câmbio bastante depreciada, né, para favorecer a produção industrial interna. Né. Então, na verdade, o que eu quis mostrar assim, de forma bem breve aqui nessa apresentação rápida, né, o que tem de comum aí é que essas experiências históricas têm o Estado, tá, e as políticas públicas voltadas para o desenvolvimento econômico como um fator determinante. Tá? Então, nesse sentido, o desenvolvimento é, antes de tudo, uma opção política instituída e implementada pelo Estado Nacional. Tá? Esse é o ponto importante. Então, aí eu volto para o título aqui desse painel, que é o país que queremos. Tá? Eu acho que a finalidade aqui é a justiça social, tá? Antes de tudo. Tá? O desenvolvimento econômico é um meio para atingir essa justiça social. Tá? E aí tem a discussão da distribuição da renda, e não é só isso. É a desigualdade social, né, que no fundo nós precisamos de bens públicos, como educação, saúde, infraestrutura urbana, etc., para a educação. E sem dúvida, o caminho, né, numa sociedade capitalista, acho que é isso que nós estamos discutindo aqui, o caminho é o desenvolvimento econômico. Tá? E esse desenvolvimento econômico ele não é espontâneo, ele não será liderado pelas forças do mercado, e ele exige a participação do Estado de forma bastante ativa, com políticas para desenvolver o setor industrial. Muito obrigado, acho que é isso que eu tenho. Em relação à sua fala, eu acho que fazer comparações entre Brasil e Alemanha, né, Coreia e tal, é bastante problemático, né, em vários aspectos, principalmente na questão da Constituição Histórico-Social brasileira e desses outros países, que é difícil a gente estabelecer um paralelo assim tão direto, né. E acho que a grande questão aqui, que você não tocou, eu acho que é a questão da mentalidade do empresariado brasileiro também, que é uma mentalidade predatória, né, cada um livre o seu, salve-se quem puder e quem sair por cima melhor, né? Isso vem de 500 anos, quer dizer, é uma coisa, e eu acho que é muito complicado trabalhar com essas coisas em cima de números,
quando tem toda uma realidade aí por trás que seria muito mais complexa e que eu acho, por exemplo, que desonerar a folha de pagamento não é a saída. Acho que tirar de pessoas, né, conquistas trabalhistas que são custa de muito sangue, suor e lágrimas que se conseguiu, acho que não é por aí, mas acho que essa é uma das questões que você levantou, que para mim mostra muito o tipo de mentalidade de empresariado que o Brasil ainda tem, que ainda é baseada no predatório, no vamos, né? E daí a venda de empresas para multinacionais, toda essa questão aí, para mim, é bastante... É um fato que não dá para ser ignorado. Deixa eu fazer um comentário, Nancy. As três falam. A fala do Brasil do Paraíso, do Alessandro, a fala do Brasil do Inferno e a fala do Brasil do Purgatório. E eu gostaria de comentar sobre, não sei, acho que não vai dar tempo, depois essa questão de 1000 doutores. Eu tenho uma experiência, depois a gente pode conversar, porque não está com tempo. Se você pega o caminho dos cajueiros, pega toda a questão aí das compras públicas. Esse é o predatório. É outra coisa. Esse é o predatório. Se você for pegar a visão, por exemplo, da BIMAC, deixa eu responder aqui só para encerrar rapidinho. A generalização é péssima, sabe? Nós temos aí empresários. Primeiro ponto da desoneração da folha, a gente está tirando nada dos trabalhadores, é 20% que a empresa paga. Você já está errado aí. É 20% porque o que eu pago, você paga uma parte do trabalhador, essa a gente está mexendo. O governo está vindo mal, é os 20% do INSS que a empresa paga sobre a folha. Não tem nada a ver com o trabalhador. Você já está errado aí. Segunda, deixa eu falar o seguinte, a minha empresa tem 60 anos, começou com meu pai e meu avô. Começou com 12 funcionários. Não, deixa eu falar, você não pode generalizar, Na BIMAC, 85% das empresas são empresas com menos de 120 funcionários. Entendeu? Então, essa generalização aqui é perigosa no Brasil. Entendeu? Quem gera riqueza, esse pessoal que está trabalhando dia a dia lá. E aqui a gente tem que fazer, quando a gente coloca isso, estão tirando o trabalhador, a relação trabalhador-empresário é simbiótica, se um vai bem, o outro vai bem. Agora, tem os que exploram, o mundo todo é explorado. 95% da riqueza do mundo está em menos de 3% da população. E isso é que é exploração. Exploração é você pagar 500 bilhões de reais de juros para os bancos. Isso é exploração. Agora, quem está na indústria, tem, como em todo lugar tem. Mas generalizar, esse é o grande perigo. É porque você pega um padre que é melhor, a igreja toda não presta. Porque você pega um médico, os médicos todos não prestam. Você pega um jornalista, os jornalistas todos não prestam. Vai com calma. Tem que melhorar? Tem que melhorar muito. O nosso trabalho aqui é para um Brasil melhor, é para um mundo melhor. E quando a gente generaliza, sabe o que acontece? As pessoas param de fazer. Porque é aquele tal negócio, não vou discutir aqui, eu não dou dízimo, mas vai para aquele ladrão, não sei o que lá, calma, é uma discussão, você não pode. A generalização, ela é péssima em qualquer coisa. Tem empresário, lógico que tem um monte, mas a grande maioria não é. Se você vai na Suíça... A grande maioria é. Nós estamos há um século e meio tentando construir um país, não é de agora, é um século. Você vai na Suíça... Não, só isso. Não, é só isso, eu queria falar isso. Vamos. Você também não foi generalista na sua abordagem? Em qual área? Ao fazer o quadro que você contou a respeito... O quadro do Brasil do Inferno você fez. Não fez o Brasil do Inferno. Tudo bem, eu acho... Você quer que eu fale o Brasil do Inferno? Eu vou te falar o seguinte. Você sabe quantos por cento da população brasileira tem acesso a esgoto coletado? Não, 66%. 25% do município brasileiro hoje tem problema de água tratada. 98% do esgoto de Guarulhos é jogado no Rio Tietê. Sabe quanto você... Isso é inferno. 75% das internações do INSS é por causa da construção subhumana. Você sabe quanto você precisaria para levar esgoto tratado e água tratada para todo mundo? 400 bilhões de reais, 1 ano e meio de juros. 1 ano e meio de juros. Você acha que o Brasil não tem uma condição subhumana? Você acha que isso aqui está bom? Eu não acho. Mas eu estou aqui, justamente aqui, eu deixo de ir lá trabalhar na minha empresa, para tentar mudar esse país aqui, a consciência de cada um que a gente tem que mudar. Entendeu? É mudar cada um, é jogar. Às vezes você tem que chocar para acordar. Não dá para pintar de azul. Não dá. Vai em qualquer hospital público, vai em qualquer escola pública. Eu lembro quando meu pai estudava, colégio público era o melhor que tinha. Quem estudava em colégio particular pagava para passar. Vai hoje em escola pública.
Vai investir 3% do orçamento em educação, tá bom isso? Vai investir 5% em saúde, tá bom isso? Se eu estou pintando, tá maravilha, mas que dá para melhorar, eu não tenho dúvida. A minha proposição é o seguinte: dá para melhorar muito isso aqui, mas depende da gente. Bom. Queria agradecer aos palestrantes aqui. Teremos debate,